Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o Momento com Deus. Momento que nós damos uma paradinha, damos uma pausa para nos apresentarmos ao Senhor, né? Você tem esse momento aqui em que eu compartilho com você a palavra de Deus, mas eu espero que você faça uma oração sempre, quem sabe se baseando no texto que você ouviu, na palavra que foi ministrada aqui. É bom a gente rasgar o nosso coração diante do Senhor. Esse canal tem o intuito de abençoar a sua vida. Nós temos projetos musicais aí, comecei a produzir as minhas próprias músicas agora, e eu estou fazendo uma série de hinos da harpa, de músicas tradicionais aí, tem muita música no canal, e eu espero que você dê uma passadinha, né? Assista as músicas, e se possível você compartilhe com alguém, se você gostar, você deixa o seu like. Vamos ler aqui. Vamos ler no Salmo, livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 25, versículo 14, que diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Meus irmãos, a figura de Deus tem sido massivamente difundida. Os programas de rádio, programas de TV, nas próprias igrejas, pela internet. E Deus parece estar muito disponível e pronto para responder e atender a qualquer pessoa. Deus está pronto para responder qualquer pessoa? Essa resposta não pode ser uma resposta simplista. Se for para dar uma resposta simplista, a gente tem que dizer que não. Agora, a Bíblia diz que Deus está pronto para responder qualquer um que o invocar, né, em espírito e em verdade. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me invocardes de todo o vosso coração. No livro dos Salmos está dizendo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Então tem muita gente que tem levado uma vida fora da igreja. Eu lembro aqui que eu falei no Momento com Deus sobre o nosso culto racional, que é aquele culto em que a gente percebe o que está fazendo, que a gente está cultuando ao Senhor, e que esse culto precisa ser uma extensão para fora da igreja. A gente não pode levar uma vida alheia a Deus no nosso dia a dia e chegar no dia do culto, a gente coloca uma roupa de ir para a igreja, a gente muda a nossa maneira de falar, substitui as gírias por glória a Deus e aleluia, e chega lá e levanta a mão e está tudo bem. Não. Nós vamos na igreja e vamos cultuar ao Senhor como igreja para reunir um povo que a Bíblia descreve como sendo um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, se for responder de uma forma simplista, Deus responde a oração de todo mundo? Não responde. Deus responde a oração feita com fé. A Bíblia diz: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E esse salmo que eu li, ele é muito interessante porque está dizendo aqui que o segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Tem versão que diz para aqueles que o buscam, para aqueles que o invocam. Várias versões vão substituindo essa palavra aí, que dá no mesmo, né? O segredo do Senhor é para aqueles que se aproximam dele, daqueles que assumem a posição de filhos. Você vê pessoas na igreja participando desses chamados cultos de libertação, que têm uma vida totalmente envolvida no pecado e que entra na fila para receber a bênção ali, e tem alguém lá para colocar a mão na cabeça dessa pessoa e até falar eis que eu me agrado da sua vida, meu servo. É claro que é profetada, é claro que isso é uma palavra da carne, porque uma pessoa que está vivendo no pecado, Deus não se agrada da vida dela. Então, Deus quer se revelar a nós
Claro que Deus quer se revelar a nós. E a maior revelação de Deus para a humanidade é o próprio Cristo Jesus, que foi rejeitado na sua época e que continua sendo rejeitado até hoje. É muito lindo falar o nome de Jesus, mas é muito difícil você ler as bem-aventuranças ali e você cumprir aquilo que Jesus nos orienta a fazer. E é claro que servir a Jesus, é claro que ter uma vida com Jesus implica em cumprir aquilo que Ele nos manda fazer. Então, o segredo do Senhor tem um preço para ser alcançado. A gente precisa entender isso e perceber isso. O que tem de gente que chega para mim como pastor, fala, pastor, eu estou precisando de mais de uma direção de Deus na minha vida. A direção de Deus vem na nossa busca, na nossa intimidade. Eu gosto demais de pensar o quanto Jesus orava. E o quanto Jesus orava sozinho. Eu tenho os meus momentos de oração sozinho. Eu tenho os meus momentos de oração com a igreja, no culto, né? A gente ora ali, intercede, ora, levanta um clamor. Isso é muito importante, essa oração coletiva. Mas a gente precisa ter o nosso momento sozinho com o Senhor, onde a gente rasga o nosso coração, chora se for preciso. E às vezes é muito preciso o choro. Jesus sempre ia orar com seus 12 discípulos, mas ele deixava 9 ali, levava Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante, depois se separava e ia sozinho para um determinado lugar. Eu estive pensando nisso hoje, enquanto eu estava editando um clipe aqui que eu gravei, eu estive pensando hoje no que Jesus falava com Deus quando estava sozinho ali, sendo ele o próprio Deus. Eu acredito que há um nível de intimidade que o Jesus homem adquiriu que não é impossível de ser alcançado por um ser humano. Porque Jesus era 100% homem. Então, o nível de oração de Jesus no Getsêmani fica claro. A Bíblia diz que ele chegou lá e a alma dele estava angustiada até a morte. E ele apresenta o desejo do seu coração ao Senhor, o coração humano, o coração que é frágil. Sabe, é muito difícil você pensar em Deus habitando num corpo humano, como era o caso de Jesus. A diferença é muito grande, não tem como comparar isso. E o Jesus Cristo, o homem, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o grau de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, para que os segredos do Senhor sejam revelados a nós. Cristo é a própria revelação de Deus. Então muita gente é religiosa, muita gente frequenta a igreja, muita gente coloca o nome no caderno de oração, muita gente frequenta culto, muita gente canta canções, muita gente sabe até pregar. Mas talvez não tenha essa intimidade com o Senhor. Talvez não tenha essa busca, essa fome, essa sede. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, quem beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede, sempre que eu prego sobre esse texto, eu explico que não é tomar água uma vez só e nunca mais ter sede. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquele poço de Jacó poderia secar, poderia vir uma seca e aquela água acabar e a pessoa poderia passar ali, né, falar, eu já bebi tanto dessa fonte, hoje nem água tem aí mais. Não dá para matar mais a sede, porque essa fonte secou. Mas a fonte chamada Jesus Cristo, ela não seca. Então, por isso que Jesus diz, né? Quem beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Por quê? Porque pode beber o tempo todo. Pode estar sempre se hidratando espiritualmente, por assim dizer. Jesus chega depois de 7 dias de festa, se coloca num lugar, não é, de destaque no meio da multidão e fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Essas pessoas que têm sede, que vão ao Senhor, a essas pessoas o segredo do Senhor é revelado.
Então tem muita gente que está servindo a Deus na superficialidade. Eu sempre peço a Sara aqui para anotar um texto que eu quero falar em algum outro momento com Deus. Quero falar de Ezequiel, quando o pessoal estava andando lá nas águas e a água tocou o tornozelo, depois tocou o joelho, depois tocou os ombros. Deixa eu esquecer, não. Ezequiel. Então, para esses, Deus revela a sua intimidade. Para esses, Deus revela os seus segredos. É interessante Deus dizer para Ciro, em Isaías 45, Ciro não tinha nem nascido. Outro texto que eu quero falar aqui. Eis que eu vou na tua frente, né? Eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Eu vou te mostrar os tesouros das escuridades, ou seja, vou desvendar diante de você tudo aquilo que está encoberto. Isso é o segredo do Senhor. Deus enxerga o que nós não enxergamos. Deus vê aquilo que você não vê. E quando Deus revela o segredo, você então vê claramente o seu propósito, o motivo pelo qual você vive e o caminho para alcançar a vitória. E o versículo termina dizendo: a esses Deus revelará o seu conserto. É isso, nós vamos ter um encontro com o Senhor. Nós vamos ouvir do próprio Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrem para o gozo do seu Senhor. A gente precisa viver aqui na terra, sabendo que essa vida passa, mas nós estaremos por toda a eternidade com o Senhor. Quer conhecer o segredo de Deus, o propósito de Deus, em todos os aspectos, inclusive para a sua vida? Busque o Senhor. Invoque o nome do Senhor em verdade. E Ele te fará ver, Ele te fará perceber e Ele te dará a vitória. Deus te abençoe. Até o próximo momento com Deus.